Olá, bom dia, bom dia. Mais uma semana, atividades novas. Estamos entrando na unidade 2 do nosso livro, né, de português, aliás, de todas as matérias, né? Nessa semana nós estamos iniciando a unidade 2 do nosso livro. Antes de começar a nossa atividade aqui, eu quero estar mandando um abraço para cada um de vocês, tá? Dizer que eu estou com muita saudade, doida para que logo termine, que passe logo toda essa fase, todo esse período, essa quarentena, para que nós possamos estarmos juntos, se Deus quiser, na nossa escola, tá bom? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho de notações léxicas, que são alguns tipos de acentuações. Se vocês recordam um pouquinho, lá no livro de gramática, algumas acentuações que eu vou estar falando aqui no livro de português, nós já vimos lá na aula anterior, na aula que eu passei na quarta-feira. Eu falei sobre cedilha e tio, né, na aula de gramática, no livro de gramática, que está mais adiantado. Então, hoje, nós vamos estar falando sobre acento agudo, acento circunflexo, tio, cedilha e hífen, esses acentos aí, né? Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês lá na página 43, o livro de português. Então, o que nós vamos ver lá no livro de português? Prestem atenção, que eu vou estar lendo esse pequeno texto que tem logo aí no início, que diz assim: quando eu era pequeno, fui à casa de meus avós. Dá uma olhada nas palavras em negrito que tem aí, vocês podem estarem até circulando. E lá, meu avô Tião fez um robô cão, feito com sucata e latão. Ele logo virou meu amigão. Brincamos de montão, até chegar a hora infeliz de voltar para casa. De partir, mas eu disse, antes de ir, vou, mas volto logo, Paçoca. Vou, mas volto logo, Paçoca, que era o nome dele. E vivemos muitas histórias, uma festança que até hoje me fazem lembrar de como é bom ser criança, né? Então, é um texto da equipe pedagógica que foi colocado aí para vocês. Então, vocês podem observar que nesse textozinho aqui tem várias palavras com acentuações. Tem palavra com acento agudo, circunflexo, tio, entre outras. Então, vamos continuar aí o nosso conteúdo. Diz assim: as palavras destacadas, que são essas em negrito que eu já acabei de falar para vocês, no texto acima, mostram alguns sinais que indicam a pronúncia correta das palavras. Esses indicadores são chamados de notações léxicas. Veja alguns sinais que utilizamos. Aí vem o primeiro, acento agudo. Indica a pronúncia de som aberto das vogais nas palavras. Então, eu vou voltar aqui para o quadro, né? Vamos ver se está dando para vocês. Está observando aí. Vou aproximar mais aqui um pouquinho, que eu anotei aqui algumas palavras com acentuação léxicas, né? Então, eu tenho aqui, nessa coluna aqui dos acentos, usamos acento agudo. Então, eu tenho aqui chapéu, chapéu, som aberto, tá vendo? Acento agudo no E. Café, café, acento agudo no E. Piauí, acento agudo no I. Temos óbvio, acento agudo no O. E temos útil. Então, vocês viram que foram acentuações. Eu usei aí o acento agudo para escrever essas palavras. Porque a partir do momento, você pode até escrever a palavra corretamente, mas se você esqueceu o acento, eu já falei para vocês isso lá em sala de aula, a palavra tem outro sentido e ela se torna errada mesmo com a escrita. Vocês têm escrito a palavra corretamente, mas esqueceu o acento, ela tem outro significado, portanto, é considerado errado. Então, aí na palavra chapéu, café, Piauí, óbvio e
útil, né? Nós temos aqui a acentuação, o som aberto, ou seja, o acento agudo. Aí nós temos agora acento circunflexo aqui nessa coluna aqui. Eu tenho você, ônibus, pânico, âmago. Olha só, quando você pronuncia uma palavra com som fechado, ó, ela é como se fosse realmente o som é fechado, é diferente de quando você fala assim, café, o som é aberto. Agora, se eu falo, por exemplo, você, o som já se fecha. Portanto, eu vou colocar, né, o acento circunflexo, que é o conhecido, o chapeuzinho que vocês gostam de falar. Não é chapeuzinho, né? Às vezes eu deixo falar que é chapeuzinho para poder ver se memoriza, né? Então, quando eu falo você, âmago, ônibus, né? Pânico, então eu usei o acento circunflexo, ou seja, indica a pronúncia de som fechado. Então, esse chapeuzinho aqui, geralmente ele vem na vogal A, na vogal E e na vogal O. Ou seja, nós não usamos o chapeuzinho na vogal I e nem na vogal U. Geralmente é nas três, A, E e O, certo? Então, só nessas três vogais nós podemos colocar o acento circunflexo, como também o acento agudo, ok? Agora, o tio, né? Então, geralmente, quando nós falamos palavra que tem tio, nós digamos que o som é nasal. O que é som nasal? É como se o som saísse pelo nariz. Quando eu falo mão, pão, cão, vão, são, limão, né? Todas essas palavras que eu falei, eu usei o singular, né? Então, geralmente, o tio vai na letrinha A. Quando eu falo pão, cão, mão, são, né? Agora, quando eu uso a palavra no plural, por exemplo, se eu falo assim, cães, tá vendo? Também tem tio, vai no A. Se eu falo limões, é o plural de limão. Aí o tio vai na letrinha O. Deixa eu ver mais exemplo aqui, né? Eu coloquei aqui anão, tio no A. Balões, o tio já vem no O. Cão, o tio vem no A. Pães, o tio vem no A. E mão, o tio vem na letra A também. Então, nós temos aí o som nasal. E é colocado o tio, né? Que é esse sinalzinho aqui, ó. Né? O tio é colocado sobre a vogal A e a vogal O. A e O. Ok? E a cedilha, pessoal? Vamos trabalhar um pouquinho com a cedilha, né? Que eu já trabalhei na aula de quarta-feira, mas eu vou revisar um pouquinho para vocês. Lembrando, qual é a regrinha para usar o C cedilha? Qual é a regrinha? Então, a regrinha diz o seguinte: só podemos usar o C cedilha diante da vogal A, O, U. Diante das três vogais A, O e U. Se a palavra vier com C diante do I ou do E, não podemos colocar a cedilha. Se a letra C vier no início da palavra, também não podemos colocar a cedilha. Então, as dicas são essas. Só usamos a cedilha diante das vogais A, O, U. As três vogais. Nós temos 5, ou seja, quando a cedilha estiver diante da vogal E ou da vogal I, não podemos usar cedilha. Por exemplo, se eu falar assim, cidade, tem 2 motivos para mim não usar cedilha. Primeiro, o C está no início da palavra, está também diante do I.
portanto, eu não posso usar o cedilha na palavra cidade. Agora, se eu falo assim, casa, casa, por que eu não posso usar cedilha na palavra casa? Primeiro, apesar do C estar diante do A, mas por que eu não posso usar cedilha? Porque o C está no início da palavra. Se eu falo, vamos pensar no outro nome aqui, Cecília, por exemplo, Cecília. Por que eu não posso usar cedilha na palavra Cecília? 2 motivos. Primeiro, o C tá no início da palavra. E segundo, o C antecede a vogal E. Portanto, quando o C vem antes do E, eu não posso colocar cedilha. Se está no início da palavra, eu também não posso colocar a cedilha. Então, se você aprender essa regrinha aí, você nunca mais vai colocar cedilha no lugar errado, ok? Então, eu vou só repetir aqui algumas palavras que eu coloquei aqui. Açude. Açude. Ó. Por que eu coloco cedilha? Porque está diante da letrinha U. Caçador. Eu usei cedilha porque o C está antes do A. Cecília, eu marquei aqui, ó. Por que eu não coloquei cedilha? Eu já falei também. Porque é um nome próprio, começa com a letra C e está diante do E. Bagaço, ok? Cedilha, diante do O. Casa, eu também já dei o exemplo. Eu não posso colocar cedilha porque está no início da palavra e também está antes do A, mas está no início da palavra. É a regra de eu não poder usar. E o hífen, vamos dar uma olhada aí no último acento aí da página 43, que diz assim, hífen, junta elementos diferentes de uma só estrutura. O hífen poderá ser usado para separar as sílabas de uma palavra ou ligar as palavras compostas. Deixa eu dar um exemplo, vou estar apagando aqui, tá? E dando um exemplo para vocês, como que nós podemos usar o sinal do hífen. Então, geralmente, nós usamos mais para separar a sílaba das palavras. Vou pegar um exemplo aqui do livro, né? Que fala assim, ó. Estudo. Quantas sílabas tem essa palavra? 3 sílabas, né? 3 sílabas. E apareceu aqui 2 hífen, né? Que é esse tracinho aqui, ó. Nós chamamos de hífen. Esse tracinho que a gente usa para separar a sílaba das palavras, né? Então, quando eu falo assim, uma palavra composta, por exemplo, se eu falo assim, vamos ver um exemplo aqui, nas palavras compostas. Se eu falo assim, ó, erva doce, erva doce. É uma palavra composta por 2 palavras, é uma palavra, um nome de uma planta, né? Erva doce, né? Mas eu coloco o hífen aqui, para separar o erva e o doce, erva doce. É uma palavra composta, portanto, eu devo usar o hífen. Quando eu falo assim, ó, pé de moleque. Pé de moleque. É o nome de um doce, não é? Pois é. Mas eu preciso usar o hífen porque é uma palavra composta. Se eu falo assim, vamos dar outro exemplo. Couve-flor. Couve-flor. Também uma palavra composta e eu precisei de usar o hífen para fazer essa separação aí. Ok, pessoal? Então, hoje foi esse o nosso conteúdo, né? Para vocês, e eu vou estar passando lá no aplicativo a atividade aí do livro de português da página 44, ok? Um abraço e até a próxima aula. Beijo!